Olá, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Desejo que estejam todos bem. Aí, focado nos estudos, firme, se dedicando em todos os componentes. E nós vamos iniciar o componente curricular de arte. Isso mesmo, espero que vocês estejam abertos para aprender, certo? Aí com o seu caderno na mão, fazendo anotações, interagindo com o professor presencial. Desde já agradeço o auxílio do professor presencial com os nossos alunos. Tudo bem? Então, queridos, vamos dar uma olhada nos conteúdos que iremos abordar nesta unidade 1. Vamos para a tela? Muito bem, aula 1.1. Essa é um pouquinho aí do meu currículo, que vocês já conhecem, muitos já conhecem, né? Então, queridos, teremos nessa unidade 1 todas essas aulas. Lembrando que o componente de arte agora está com uma carga horária maior, certo? Isso mesmo, vocês não terão aulas no segundo ano. Terão outras disciplinas, outros conteúdos, como as trilhas, certo? As eletivas. Então, estudante, teremos uma carga horária bem extensa aqui no componente de arte. Teremos 3 unidades, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Então, vamos olhar aqui para a tela, para as aulas que teremos. Então, a aula de 1 a 16, ao final, vocês observam aqui que são as aulas de revisão e aplicação da avaliação. Então, vocês terão 3 avaliações, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Então, queridos, na aula 1, teremos, então, a abordagem aí sobre as concepções de arte, certo? E seguiremos com as linguagens artísticas. Depois, vamos abordar aí vários, na linha histórica da arte, né? E vocês terão de novo essas aulas que vamos estar abordando aqui nas concepções de arte. Isso mesmo, então vamos falar sobre a arte rupestre na pré-história, período antigo, medieval, renascimento, certo? E depois seguiremos na unidade 2, só para vocês entenderem um pouco aí como que as aulas estão distribuídas. Então vamos para a aula desta unidade, né? Aula 1.1. Iremos abordar sobre concepções de artes, parte 1. Falamos então da arte na pré-história, na antiguidade e período medieval. Então vamos abordar aí várias concepções de arte de forma assim bem breve, para que vocês possam compreender, né, o que esses povos produziam no que diz respeito à arte. A atividade interativa já iniciamos com uma pergunta. Estudante, não é importante, todo professor faz essa pergunta. Para você, o que é arte? O que você entende sobre arte? O que é? Será que é só as produções, pinturas, produções artísticas como, né, arte visual, como a pintura, escultura, enfim. O que você entende sobre o que é arte? Vamos, ao longo, né, desta unidade, até o final desse componente, vocês irão compreender que a arte é muito mais amplo do que só produção, né, pintura, escultura, enfim, certo? Ou, né, também arquitetura, enfim. Vocês vão conhecer muitas linguagens, vou estar abordando sobre as várias linguagens da arte, certo? Explicando, aprofundando cada uma delas. E no terceiro ano nós vamos revisar tudo que vocês aprenderam aqui, para que vocês se preparem aí para um bom desempenho no Enem, certo? Então vamos lá, vamos dar sequência, olha para o quadro. Então vocês, já fiz a pergunta aí, para você, o que é arte? Vão pensando, vão anotando, podem conversar entre vocês sobre o que você acha que é arte. Aí nós temos imagens, né, sobre algumas produções, como pintura, aqui uma exposição de uma peça, que depois você vai entender que isso também é arte. Então, já trago um conceito aqui, segundo a visão deste crítico de arte, George Colli. Isso mesmo, na visão dele, a arte é toda a produção humana vinculada a fenômenos estéticos, ou seja, realizada, né, por artistas, a partir então da sua história de vida, percepções, emoção e ideia. Então, tudo isso está incluso numa produção artística, seja literatura, escultura, pintura, certo? Então, o artista, ele
traz ali elementos da sua história de vida, nas suas percepções, emoção e ideia. Então, a arte ela é repleta de concepções ideológicas. O que é ideologia? Aquilo que a pessoa acredita, né? O seu ponto de vista sobre o seu ponto de vista filosófico, sociológico, da vida, né? Da sociedade. Então, isso também vai estar alinhado, vinculado ao período em que o artista está inserido. Então, são manifestações humanas diante das quais nosso sentimento é admirativo. Nós podemos admirar, apreciar a arte. A arte, ela educa, ela ensina, ela transforma a sociedade. Então, vamos então a uma outra pergunta. Qual a função da arte na sociedade? Estudante, para você. A arte tem uma função? Será que é só para expressar beleza, expressar a realidade, fazer uma imagem? Será que é só isso? Não, vai além do que só uma representação, certo? Então vamos ler aqui no quadro. A arte ela inclui o homem, a sua natureza, né? Porque ela transmite, por meio de uma produção artística, ela transmite a natureza do homem. Ela conduz a formação enquanto cidadão, por isso que ela é obrigatória no currículo, porque ela forma o cidadão. Ela também capacita, dá a capacidade, permite, né, para o sujeito a capacidade de interferir na realidade social. O artista ele faz isso, ele interfere na sociedade. E o estudante também, por meio da sua formação, da sua visão crítica, ele pode interferir na realidade social, na sua e a do outro. Manifesta, então, também as manifestações, são manifestações, né, por meio da ação criativa de quem a produz. Então, a arte ela é uma representação humana e social, caracterizado por transformações, ressignificações no campo da estética, ciência e filosofia. Então, esse conceito aí da função da arte, segundo George Collin. Seguindo aqui, porque o nosso tempo é curto, na antiguidade, qual a visão desses filósofos aqui, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. Cada um deles também tinha uma visão sobre a arte. Não vamos aprofundar, é só uma pincelada aí sobre o que eles pensavam sobre a arte lá em 470 anos antes de Cristo. Ó, né? Então, esses filósofos pensavam que a arte, no caso aqui, Sócrates, né, que nunca escreveu nada, seus pensamentos e ideias chegaram até os dias de hoje por meio de outros pensadores que escreveram sobre ele, né, sobre suas ideias. Principalmente Platão, né, que escreveu sobre Sócrates. Então, focava nos valores morais. Sócrates focava, então, nos valores morais, na política e no comportamento social. Porém, refletia como esses elementos seriam transpostos para as artes. Então, o homem, por meio da arte, representa aí valores morais, ética, política, estética. Então, Sócrates não estava errado com a sua concepção. E Platão já dizia que o belo, né, é sobre a beleza nas artes. Belo e sobre a beleza nas artes. A arte, então, era uma mímese, ou seja, imitação da vida, né, como a sombra de um reflexo. E Aristóteles já dizia que a arte tem como ponto de partida a imaginação, é isso mesmo. Né? Toda criação, ela parte de uma imaginação, também tendo como referência um objeto, um ambiente, uma pessoa, e os contextos, né? Social, político, histórico. Então, a arte imita a vida, segundo Aristóteles. Então, vamos agora para um giro de ideias. Então, estudantes, já de forma bem rápida aí, porque tem muito assunto, essa primeira aula é muito grande, então eu estou correndo um pouquinho, certo? Depois, se você precisar, você volta a olhar o material. Então, vamos para um giro de ideias. Vamos ver o que eu trouxe para vocês sobre uma ideia nova aí relacionada ao nosso conteúdo. Vamos para a tela? Arte poética. O que é arte poética? O que é a poética? Vocês têm como conhecimento que poética vem da poesia, um gênero textual. Mas a poética, a arte é poética. O que é poética? Duas perguntas, né? Ela pode, então,
A arte pode expressar uma ideia, opinião sobre um fato ideológico, né? Ou uma ideologia. A poética é a força de uma obra de arte, que é o que faz diferença entre um objeto e as produções artísticas. Isso quer dizer o quê? Que quando fazemos algo intencional, o consciente, né, a nossa consciência, sem uma mecanização, estamos usando a poética, que é aquilo que está nas nossas concepções, né, com as nossas vivências, nossa história de vida. Então, aquilo que produzimos, elas trazem essa essência do que é aquele sujeito. Então, na arte, a poética é a maneira e o estilo que o artista tem de fazer a sua obra. E aí, qual é a sua poética? O que seria essa poética? A sua essência? O que você pensa sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a sua cultura, sua comunidade? Qual a visão que você tem? Qual é a sua poética, né, sobre as coisas? Então, é isso. Então, o artista, toda vez que ele vai produzir algo, seja uma pintura, um texto literário, né, ele vai ali expressar a sua poética, que é a sua essência, enquanto cidadão, enquanto sujeito, sobre as coisas que ele defende, né, sobre a sua ideologia, certo? Então, essa explicação aí sobre poética. Seguindo, então, vamos para o próximo slide. Já vamos entrar no assunto, fizemos aí uma abordagem sobre o que é a arte, também sobre a função da arte, a concepção de arte sobre alguns filósofos. Então já vamos entrar no assunto da aula, né, que eu trouxe para vocês, que é a arte na pré-história. Não é muito difícil, vocês estudam história, geografia, então você já compreende que o período pré-histórico, né, antecede ali a escrita, por exemplo, né? Até, por exemplo, o período antigo, o homem não tinha, ainda não dominava a escrita, porém eles representavam por meio de imagens, desenhos, escultura, que os estudiosos identificam como arte rupestre, né? Quer dizer, então, que são as produções do homem durante, né, o período paleolítico e neolítico, como tanto eles desenvolviam desenho, pintura, estatuetas, entalhe feito, né? Feito em rochas. Então, isso identificamos como arte rupestre, rupre, né? Quer dizer pedra. Então, arte feita na pedra, por exemplo, pintura feita na pedra. Então, estudante, aqui nós temos uma estatueta, conhecida por muitos, né? Que é a Vênus de Willendorf, tem 11 centímetros, foi encontrada, então, na Austrália. Uma estatueta representando aí o corpo de uma mulher. Então, queridos, vamos falar um pouquinho sobre os sítios arqueológicos, né? Muitas dessas pinturas, esculturas, entalhe em pedras, é encontrado em sítios arqueológicos. Isso mesmo, no mundo inteiro, tem todo mundo, no Brasil tem excelentes sítios arqueológicos, no qual podemos identificar os povos que viviam aqui aí nesse período pré-histórico. Então, iniciou com um estilo naturalista, né? Vem o quê? De natural, representação detalhada ali daquela imagem. E depois foram se tornando geometrizada, ou seja, traços mais leves de figuras e cenas do cotidiano. Então, nesse primeiro momento, era a representação real, naturalista, natural, representação detalhada de uma imagem. E geometrizada, então a palavra geométrica, né? Geometria já vem já de formas geométricas. E aqui essas imagens vocês observaram que são imagens, então, da arte pré-histórica no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, no Brasil. Seguindo aqui, a arte, então, no período paleolítico. Foi o período, então, eles utilizavam, então, o estilo naturalista, né? Feito em paredes de caverna, como, por exemplo, mão em negativo, como vocês podem ver aqui, naturalismo, representava, então, os seres do modo como as via, né? A forma que eles observavam, interpretavam, eles representavam. Período neolítico, né? Novo período, novo estilo. Registro, então, da vida cotidiana, suas transformações e melhorias, como, por exemplo, utensílios de pedra,
materiais que eles usavam na agricultura, na tecelagem, nas cerâmicas e moradias, como vocês podem ver aqui na imagem. E idade dos metais, né? Um material já descobriram esse novo material que é o metal. Então, nós observamos aí, estudante, esses três períodos aí na pré-história, que é a arte rupestre, né? O período que o homem não dominava a escrita, porém, essas imagens, esses desenhos, não deixou de ser ali uma representação do que eles pensavam, do modo de vida. E já vamos falar sobre a arte na antiguidade, né? Período antigo, somente de algumas civilizações como os egípcios, né? O estilo egípcio, eles tinham umas leis muito rigorosas em relação à representação, né? das imagens, do cotidiano. As estátuas eram sentadas com as mãos no joelho, então era um padrão que eles seguiam, né? O homem era pintado sempre com a pele mais escura do que as mulheres, e a aparência dos deuses era sempre com imagem de animais, como cabeça de chacal ou falcão. Então, aí algumas formas, né? Algumas situações que eles mantinham como padrão. Não tinha a figura do artista, viu? Era alguém que dominava as técnicas que fazia todo esse trabalho. Então, a arte era dedicada à vida após a morte. Na arquitetura, como os túmulos e os objetos, né? Somente as pirâmides eram construídas para os túmulos dos faraós. E lá eles colocavam estátuas, vasos, né? E joias e tesouros, né? Junto aos mortos. Então, as pirâmides eram as mastabas, né? As imagens remontam às histórias dos faraós. Então, todos os desenhos, como podemos observar aqui, eram da vida, né, do faraó, ou seja, a forma que eles viviam lá. Então, as pinturas deixam claro que os faraós eram vistos como deuses na terra. Muito bem. Estudante, vamos então falar sobre a arte na Grécia, tá? Como que era a arte na Grécia? Eles tinham a visão de representar ou a busca pelo belo. Isso mesmo. Houve dois períodos, o arcaico e o clássico, e helenístico, 3 períodos, na verdade. Essas fases históricas influenciaram, então, na elaboração das obras, que se destacavam tanto a pintura, a arquitetura e na escultura. Então, simetria, eles eram muito focar ali na simetria, ou seja, a perfeição, né? Podemos ver nas imagens o quanto que os corpos eram era uma escultura aí buscando representar a perfeição do corpo humano. Os detalhes das esculturas eram muito afinadas, né? Obras, então, eram realizadas a partir de modelos vivos, uso religioso, doméstico ou funerário. Vamos, então, para a arte romana. Tudo isso no período antigo. Então, as civilizações, né, que eram fortes ali, que dominavam um período ali, nesse período, né, antes de Cristo, em algumas localidades ali na Europa e vários outros continentes ali. Então, formação cultural influenciada por gregos e etruscos, ou seja, os romanos sempre dominavam outras sociedades. Então, quando eles dominavam uma cultura, uma sociedade, eles também se apropriavam dessas culturas, tanto nas artes, né? Somente nas artes. A arte grego-helenística, da arte grego-helenística, buscou então expressar o ideal da beleza, e da arte etruscas, a preocupação então de expressar a realidade vivida. Então, eles adquiriram dos etruscos o uso de arco, né? E que era um mestre também da arte do mosaico. Seguindo aqui, podemos observar já uma outra civilização, né, um outro período da história, que é a arte no período medieval. O que nós observamos aí, estudantes? Já passamos ali pelo período pré-histórico, né, período em que uma característica assim, que o homem não dominava a escrita. A partir do momento que o homem começou a dominar a escrita, né, civilizações como os gregos, os egípcios, os romanos, aí já os historiadores identificam como
período antigo, antes de Cristo, né? 4.000 a 5.000 anos ali antes de Cristo, certo? Aí já estamos no período medieval, já é uma era pós, podemos dizer, depois de Cristo. Então, nesse período aí, dominava, então, as concepções religiosas. Então, todas as produções artísticas, pintura, escultura, e também as grandes construções, monumentos, eram com a temática da religião. Então, vamos aqui para a tela e vamos ver aí algumas características. Então, Idade Média, período entre 476 a.C. a 1453 depois de Cristo. Então, nós temos aí mais ou menos 1000 anos, né? Foi marcada por mudanças importantes no mundo e na arte. Então, houve muitas mudanças aí, principalmente após período aí depois de Cristo, né? A tradição ainda continuou sendo greco-romana, substituída então pela tradição cristã, ou seja, aquilo que tinha como estilo grego e romano, o período medieval substituiu para as tradições cristãs, do cristianismo. A igreja ela predominava, então o enfoque era religioso nas artes, como podemos ver aqui, é o Centro Maria com Jesus. Um outro estilo, o estilo românico, né, são civilizações também ali com a cultura romana, parte da cultura romana, já na Alta Idade Média, século XI e XIII, na arquitetura, o uso dos arcos e abóbadas, né, que são aquelas torres redondas, paredes, as características dessas construções eram as igrejas, principalmente as igrejas, eram paredes grossas e poucas janelas, e pequenas janelas, como podemos ver nesta imagem desta igreja aí. Essa igreja é uma igreja românica que foi construída lá no século XI, na Espanha. Muito bem, estou de olho no horário, já estamos chegando na metade da nossa aula, e aqui alguns exemplos, né, de pinturas românicas, aí, como nós podemos observar, sempre com temáticas religiosas, com histórias da Bíblia. Eu poderia ficar mais tempo aqui falando dessas características dessas pinturas, né? Muitas delas são a fresco ou mosaicos. Então, na aula específica, eu vou estar falando mais sobre essas técnicas aí, certo, estudante? Agora é só para vocês terem essa visão aí dessas concepções de arte nesses períodos. A arte bizantina também continuava com a temática religiosa, como podemos ver neste quadro aqui, né, nesta imagem. Deixa eu ver se eu trouxe aqui alguma coisa sobre esta imagem. Está aqui. Um mosaico, né? Que era muito destacado, muito utilizado neste período. Então, é uma arte cristã. Surge, então, no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. E um outro período aí, uma outra estilo, é o estilo gótico, também desse período medieval. Estamos no período medieval, certo? Podemos observar que o gótico, quanto já mudou aí no estilo, né? Por exemplo, nas construções das igrejas. Aqui nós observamos as torres pontiagudas, né? Uma catedral de Milão, na Itália. Como é grandiosa essa obra, tudo isso também para representar ali o poder da igreja. Então, já estamos aí em transição da Idade Média para o período no Renascimento. Aqui outras obras, né, ainda do período medieval, que podemos observar. Esse artista Giotto foi muito famoso nesse período, com esta obra aqui, Beijo de Judas. Então, ele produzia aí excelentes representação religiosa. Então, durante o período gótico, eles praticavam 4 ofícios artistas: afrescos, painéis, iluminura e manuscritos e vitrais. Muito bem. Vamos para uma atividade interativa. Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês lembram da pergunta? Vamos ver.
eu fiz uma pergunta sobre a concepção de arte. E aí, o que vocês pensaram sobre isso? Conseguiram conversar aí na sala? Vocês podem, não precisa dizer tudo que você... todo o conceito, até porque o conceito sobre o que é arte, ainda, somente no período moderno, foi muito discutido. O que é arte? Né? Os artistas começaram a inovar, rompendo com aqueles padrões clássicos, né? Da arte clássica, da arte acadêmica, aquela arte produzida pelos artistas que iam à academia, estudavam para produzir arte. Né? Antes era mais, os artistas desenvolviam trabalhos ali pela genualidade, por dizer isso, por serem geniais, por terem ali, nascer com aquele dom. Muitos deles não foram à academia, né? E faziam excelentes trabalhos. Porém, houve um período em que os artistas iam para a academia estudar arte, né? Principalmente na Europa. Eu, por exemplo, se eu for para a academia para buscar desenvolver alguma habilidade, por exemplo, na pintura, eu vou conseguir desenvolver várias técnicas. Porém, com a minha habilidade natural, eu não consigo fazer um trabalho ali de excelência. Então, a arte foi muito discutido no período moderno sobre o que é arte. Será que a arte é só essa produzida pelos artistas, né, acadêmicos que passaram pela academia? Será que a arte é só esses estilos que foram desenvolvidos ao longo, né, da história? Né, que fizeram trabalhos maravilhosos, somente no Renascimento, houveram ali vários artistas que são famosos até hoje. Não, nós vamos ver que a arte vai além, né, só de representação da beleza, de uma imagem natural. A arte está em toda parte. Ela está na arquitetura, ela está nas produções simples do artesanato. A arte é a literatura, é a escrita, é a poesia, é a música, é a dança, é o cinema. Podemos dizer aí que o cinema é a sétima arte, por quê? Eles conseguiram fazer as imagens em movimento. Então, olha como a arte está em tudo, está agora na tecnologia, né? Lá dos aplicativos, dos programas de computador, podemos fazer imagens maravilhosas, produções maravilhosas. Então, a arte está em toda parte. Então, vamos para o texto que eu trouxe para vocês falando sobre arte. Porque eu deixei bem livre vocês pensarem também, apesar que eu trouxe um conceito com a visão de um autor, né? Porém, vocês podem aí traçar aí alguns aspectos que você entende, compreende o que é arte. A arte, então, está presente no cuidado com o acabamento e no embelezamento de tudo que o homem faz. Acabamento, embelezamento, pode ter beleza ou não. No ponto de vista de uma pessoa, pode ser beleza. No ponto de vista do outro, pode ser que não tenha beleza. Certo? Então, é muito relativo dizer que existe um padrão de beleza. Seguindo aqui, estudante, podemos ver que a arte ela pode ter uma utilidade, né? uma utilidade ou apenas para apreciação. No entanto, nem tudo tem aprovação universal. Aquilo que em uma cultura é visto como beleza, em outra cultura isso pode ser diferente, né? Por exemplo, a arte africana, eles têm todo ali uma forma de produzir arte por meio dos símbolos, né? Relacionado à religião, das crenças, dos rituais, né? Que está dependendo ali de cada cultura. A arte indígena já tem outra função, tanto a utilitária, porque o que é produzido, o que é feito, né? Que não há a figura do artista, mas tem utilidade ali naquela cultura, naquelas várias etnias, como, por exemplo, as produções de utensílios, de materiais, para o uso, né, das suas necessidades básicas no cotidiano. A pintura corporal, por exemplo, tem a função de representar ali alguma passagem, né, algum ritual, e muitas outras formas, né? Tanto para a beleza, para se embelezar e para representar. Ou seja, é o símbolo daquela cultura. Olha o quanto que a arte, né,
perpassa aí por várias funções, utilidade, ou seja, é a expressão poética daquela cultura, certo? Vamos aqui para o quadro, vou fechar aqui o que eu falei com vocês, que eu estou falando. Então, ela não tem aprovação universal, mas também ela é estética, né? Ela sempre vai estar representando uma estética, também a ética, a moral, como já falamos, e a aparência e beleza relativa. Então, como eu disse para vocês, em uma cultura pode ser belo, né? Pode ser identificado como beleza, para outra cultura não. E essa imagem aqui podemos observar 3 situações diferentes aí de produção artística. Aqui nós temos essa imagem aqui dos dançarinos de Henri Matisse, 1910, já, período moderno. Temos um urinol, representando aí uma instalação, também de um artista que rompeu aí com os padrões artísticos. Inclusive, ele foi quem questionou o que é arte. E aqui também uma outra obra aí de Picasso. Nós podemos observar aí um estilo, uma forma de representar diferente como formas geométricas. Então, sempre vai haver aí vários estilos, vários gêneros dentro da arte, certo, estudante? Então, chegamos até aqui, fazendo essa abordagem aí sobre história da arte até o período medieval, certo? Passamos lá, iniciamos, na verdade, pelo período pré-histórico, arte rupestre, trouxe algumas coisas para vocês, porém vamos aprofundar em outra aula, certo? Depois falamos de algumas civilizações. Professora, eram só essas civilizações, só essas pessoas, essa sociedade que produziam arte? Não, haviam várias, né? Várias civilizações. Destacamos algumas, principalmente as que é mais citada pelos historiadores. É claro, algumas ficam de fora, principalmente aqui da América, né? As artes feitas pelos povos aqui da América Central, aqui na América do Sul, tem vários povos que também já havia, principalmente no Brasil, né? Povos aqui na pré-história. Então, muitas vezes nós deixamos essas produções, né? Esses estilos fora. Mas prometo que eu trago em outras aulas, né? Algumas construções, por exemplo, nesse período aí, no período pré-histórico aqui das Américas, certo, estudante? E depois já entramos na Idade Média, período ali entre 400 até 1400 depois de Cristo, em que a arte era com foco na religião, ou seja, era uma arte didática, era para expandir ali os ensinamentos bíblicos, né, da religião cristã que predominava na época, representada então pela Igreja Católica Romana. Certo, estudante? Então, como Roma dominou muitas civilizações nesse período, então a religião que manteve era a religião cristã, certo? E vamos então para o segundo momento da aula 2, falar do Renascimento até a arte contemporânea. Lembrando que a aula 1, aula 2, nós trazemos aí as concepções de arte. Então vamos para a nossa última atividade, trouxe para vocês aí uma atividade prática. Vamos para a tela para que possamos ver. Hora de fazer arte. Isso, vocês sempre terão, entre uma aula e outra, alguma atividade para vocês fazerem. É obrigatório? Aí depender da professora que acompanha vocês aí. Ela pode sim dar esse momento para vocês. Vocês podem até substituir essa atividade prática nos exercícios. Tá? Os estudantes gostam de fazer mais atividade, responder os exercícios, faz os exercícios. Quer fazer atividade prática? Faz atividade prática. É o que vocês combinarem aí. Então, queridos, o que podemos... o que eu trouxe para vocês? O que vocês podem fazer aí como sugestão para uma atividade prática? Vamos ler aqui o texto introdutório. Na antiguidade, 2 concepções de arte foram abordadas. A arte como imitação, que é o reflexo da natureza, né, que é a concepção de Platão, e a arte como representação da natureza, ou seja, representação sublime,
concepção de Aristóteles. A partir do material complementar que vai para vocês em PDF, desenho e ilustração. Vocês vão receber, então, desenho, né, um material aí com instrução para fazer desenho e ilustração. Então, qual é a proposta? Que vocês possam produzir um desenho de acordo com o seu gosto. Podendo ser de observação, imaginação ou ilustrativo. Observação, você vai olhar algo e tentar representar o que você está observando. Imaginação é algo que você vai extrair de dentro da sua imaginação. E o ilustrativo, você vai ilustrar, né? Vai fazer aí algo que você gosta e vai fazer essa ilustração aí também. Em seguida, reflita sobre qual concepção de arte seu desenho, né, está inserido. A aristotélica ou a platônica, ou seja, é uma imitação da natureza ou uma concepção ou uma representação sublime da natureza. Você vai imitar ou vai só representar, né, ali de forma sublime a sua produção. Essas são as nossas referências. Então, estudantes, vamos concluir esta aula, mas iremos dar sequência, então, sobre as concepções de arte na aula 2, certo? Depois vamos fazer uma revisão, também corrigir as atividades desta aula, certo? Mas que você, aí com o seu caderno, comece a anotar aí essa ordem, né, essa sequência cronológica da história da arte, desde os primórdios, né? Os primeiros estilos, que é a arte rupestre, lembrando que eles não tinham ali aquela concepção de arte. Eles não faziam desenho porque se identificavam como artista, não era isso. Era algo natural que surgia ali em um grupo, né, em um grupo social, no qual eles sentiam a necessidade de representar, fazer um desenho daquilo que observavam na natureza, no seu cotidiano, aquilo que eles observavam, que eles viam, eles faziam desenhos ou fazia ali o desenho na rocha, ou fazia também não só com pigmentação, né? Nem comentei qual tipo de pigmentos que eles utilizavam. Eles tinham tinta, professora? Não, mas eles utilizavam pigmentos de folhas, carvão, sangue de animais, enfim, foram descobertos. Aliás, tem um professor muito renomado de uma universidade aí, um grande centro, que ele diz o seguinte: esses povos foram os mais criativos, porque eles inventaram, conseguiram descobrir ali pigmentação, num período tão remoto, tão rudimentar, certo? Então foram muito criativos, mesmo não tendo ali essa identificação do que é arte, o que era arte, mas eles conseguiram ali fazer ilustrações, desenhos maravilhosos, no qual hoje nós podemos estudar e conhecer sobre a vida deles. Então, queridos, foram esses os temas que nós abordamos e vamos continuar aí nas próximas aulas. Desejo que vocês estejam aí atentos às nossas aulas. Então, até a próxima aula.